Muito boa tarde, tá começando o Entre Família, pode chamar todo mundo aí de casa, viu? Porque esse assunto aqui é pra família. Boa tarde, Cris. Muito boa tarde, esse cantinho no sofá, a gente tem a maior honra, o respeito com que você faz o seguinte, nesse momento você nos deixa passar tempo aí na sua casa, não é todo mundo que frequenta essa casa, olha que honra, Carol. Que é isso, gente? Entrando aí, sentando no seu sofá e conversando assuntos muito importantes, como esse que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos falar sobre assédio contra mulheres. Você acredita, Cris, que nós estamos em 2020, né? Nossa, é necessário ainda falar desse assunto? Parece que é aquele assunto que parece, vamos ver, abrir um livro para ver como era. E na verdade ainda estão escrevendo algumas páginas. Inclusive você estava agora no camarim, você recebeu um dado. Alguns dados. Um dado atual, eu gostaria que você compartilhasse. Dados atuais, esses dados aqui foram aplicados na noite anterior, ontem mesmo à noite saíram esses dados aqui de um canal importante que nós vamos falar sobre as justiceiras. E está falando o seguinte, olha, 3 em cada 10 mulheres que sofrem algum tipo de agressão, elas desabafam com amigos, desabafam com pessoas conhecidas, mas elas não denunciam. Isso é grave, né? 47% dessas mulheres moram com o agressor. Gente, por isso que às vezes você acha que não é, mas está camuflado pela dor, pelo medo, pela condição financeira. Mas calma, a gente está colocando um dado para você, mas inclusive a Carol falou sobre um projeto Justiceiras e também Justiça de Saia, e você vai ver que muitas pessoas estão se movimentando em prol dessas pessoas que não têm voz e vez, Carol. Mas, Cris, também tem essa questão do assédio moral, né? Muitas vezes você fala, não, imagina, em casa, tranquilo, meu pai não vai fazer nada. Mas no trabalho, você pega um transporte público ali, um metrô, um ônibus, e você já sofreu alguma situação aí que você se sentiu constrangido? Mulheres têm que, por exemplo, passar por uma consulta ginecológica. Será que você já se sentiu constrangido neste ambiente? Hoje tem um VT importante para você entender o que é normal e aquilo que já passou do limite. Gente, o programa hoje está muito explicativo, especial. Vamos alertar. E falando em alerta, a gente levanta uma bandeira especial aqui da informação. Então roda a vinheta. Aqui no Entre Família tem informação para você, viu? E falando sobre a Covid-19 no Brasil todo e no mundo, vamos agora para o Canadá, na província de Ontário, falando aqui com a Anne Lace. Seja muito bem-vinda, Anne. Olá, tudo bem? Muito obrigada, é um prazer estar aqui falando com vocês e saudades. Saudades, a Anne, ela já fez parte aqui dessa equipe do Entre Família e também trabalhou na produção do programa com a Darleide Alves, né? Com certeza, sim, o Sem Tabus e Consultório de Família. Muito bem. Agora você vai falar um pouco pra gente, porque você está passando aí uma temporada, né? Eu acredito que já faça mais de um ano, né, que você está aí no Canadá. Vai fazer um ano que eu tô aqui no Canadá, eu cheguei em julho do ano passado, então já vai fazer um ano aí. Conta pra gente um pouco como foi receber a notícia do isolamento, da quarentena, e como as pessoas aí nas ruas estão sentindo essa nova fase que Ontário está passando. Gente, foi muito difícil, porque assim que a quarentena saiu, que o coronavírus explodiu, nós tínhamos acabado de enfrentar um inverno extremamente longo, então nós já estávamos dentro de casa a maior parte do tempo, escondendo do frio e ansiosos pela nova estação. E assim que a primavera chegou, com ela chegou a quarentena e a gente descobriu que ia ter que ficar em casa. Eu, até depois de um mês, mais ou menos, em quarentena, eu tive um episódio depressivo, assim, porque eu cheguei no meu limite. O que me motivava era o fim do inverno, e quando o inverno acabou, chegou a quarentena e foi muito pior, porque nem sair de casa eu saía mais para as poucas coisas que eu fazia durante o inverno. Então não foi fácil, mas estamos aí no fim, né, nessa reta final, graças a Deus. Reta final, porque Ontário foi uma das cidades também que foram bastante, né, infectadas ali por esse vírus, né? Teve algumas mortes. No total, no Canadá, contabiliza-se aí quase 8.000 mortes pelo coronavírus. Mas aí na sua cidade é província, mas ela faz divisa com os Estados Unidos. Então, acho que é uma das últimas a passar por essas aberturas do comércio, dos locais, né?
Então, a cidade que eu moro, ela faz fronteira com os Estados Unidos. E na semana passada, as outras cidades ao redor da nossa abriram, voltaram ao normal, cabeleireiro, estabelecimentos que não são essenciais, todos abriram, mas a nossa cidade não abriu por fazer fronteira, por ser uma cidade de fronteira. Mas aqui nós tivemos pouco mais de 200 casos. Agora só tem 2 pessoas infectadas. Então, eles já vão também incluir a gente no estágio 2 na sexta-feira. Estou muito empolgada por cortar o cabelo, mas finalmente. Então, graças a Deus, já vai abrir tudo aqui também. Excelente, então algumas mudanças importantes, né? Bom, o isolamento aí foi bem rígido, né? Pelo que a gente viu na mídia, né? Nas redes sociais. Realmente as pessoas não podiam sair nas ruas, apenas mercado, farmácia, como é o que está acontecendo aqui no Brasil, né? Sim, eles até colocaram uma lei aqui, que era a lei da quarentena, e isso deu poder para o ministro da Saúde de estabelecer leis, intervir diante da situação. Então, começaram a ser cobradas multas em algumas províncias também. Não poderia reunir mais do que 5 pessoas. Quando começou a folgar mais um pouco, senão era multado mesmo. Aqui foi levado bem a sério, sim. Excelente, que bom. Aene, muito obrigada pela sua participação. Foi muito bom vê-la novamente. Imagina, obrigada, gente. Saudade de todo mundo. Um beijo e até a próxima, quando a gente se vê. Até a próxima. A produção mandando um abraço para você. Obrigada, tchau. E o Entre Família vai para um breve intervalo, é rapidinho. Hoje nós estamos falando sobre o assédio contra as mulheres. Você tem dúvidas, quer contar um pouco da sua experiência? Logo depois do intervalo, vou te passar aqui um telefone especial para compartilhar com a gente. Até mais. Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família e um programa com um tema tão especial. Já já a gente vai inclusive ter dados atuais agora do que o efeito da pandemia trouxe para esse contexto. E nada mais de perguntar para você. A gente vai fazer uma pesquisa, tá? Inclusive, você sofreu algum assédio? Como a gente falou agora, a gente vai ter, inclusive, um foco para explicar para você, que as pessoas não entendem, sofrem, às vezes não sabem, por exemplo, Carol, o que é um assédio moral. Com certeza, às vezes a pessoa já passou por algumas situações e fala assim, não, eu não tenho mimimi comigo, não, tudo bem, já aconteceu com uma amiga, com uma outra, acho que é isso mesmo, pode não ser normal, viu? E aí a gente quer saber de você, por acaso você já passou por uma experiência como essa? Você vai mandar ali, vamos fazer uma enquete hoje, viu? #sim, já passei por uma situação assim. Olha, não, eu tô assistindo aqui o Entre Família, graças a Deus nada aconteceu comigo, #não. E se você quiser compartilhar a sua experiência, pode ser de forma anônima, né, Cris? Com certeza. A ideia não é expor você aqui, pelo contrário, a ideia é fazer que, inclusive, a nossa especialista de hoje aqui, a gente trocar uma ideia. Ela tem, inclusive, esse projeto especial de várias experiências e pode compartilhar com você. Então, olha, é o momento de falar. Você vai ter a oportunidade de aprender. Vamos lá? O WhatsApp é o 12983150249. Mas não esqueça, hashtag, aqui, joguinho da velha, #sim, #não. Depois que você fez a hashtag, aí você pode, inclusive, contar, na mesma mensagem, escreve. Aproveitar ali, olha, aconteceu comigo e tal, ou aconteceu tal fato. Será que eu sofri um abuso? Será que eu sofri um assédio? Às Conta vezes pra também gente. tem dúvidas, né? Como eu faço para denunciar e tal. Enfim, tem algumas importantes aí, algumas situações importantes que você tem aqui. Agora temos uma especialista para apresentar. Vamos lá? Médica e justiceira. Olha a responsabilidade do nosso programa de hoje. E já já a gente vai explicar aqui, porque inclusive faz parte da apresentação dela, que ela já retomou o nosso programa, muito simpática, muito querida, Camila Pinheiro Barros, ginecologista. A Camila é parceira do Instituto Justiça de Saia e ela é líder do apoio médico do projeto Justiceiras. Achei fenomenal, vai explicar para você. E além de ginecologista, também é obstetra. Camila, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui de novo. Excelente, muito bom. Olha, a gente fala muito desses assuntos, né? A gente vai falar um pouco sobre assédio sexual na sequência, mas eu acho que o que é mais difícil de compreender é o assédio moral, né? Porque muitas vezes você está numa empresa e o chefe ele tem aquela postura de, não, ele é rígido mesmo, é daquela forma. Eu trabalhei um tempo bem próximo do Rio Grande do Sul, né? E aí você fala assim, não, quem é gaúcho é assim, é faca na bota, aqui é assim, calma, né? Ou seja, apresenta uma cultura diferente, né? O Cris é gaúcho, ele não sai chutando todo mundo, né? Com palavras, né? Ou mesmo com ações. Então, esse ponto de saber a diferença do que é um assédio sexual, um assédio moral, é muito, muito
importante, né? Porque a gente consegue passar dessa linha para entender. Porque o assédio sexual acho que é muito mais claro de se compreender, né? Sim, sim. É muito tênue a diferença, né, entre uma cantada, o assédio, uma brincadeira, né? Então, é tênue e não depende só de quem fala e como se fala, depende também do momento, né? Então, entre amigos, numa roda de pizza, você brincar sobre algumas coisas, você tem intimidade, você sabe o que pode incomodar ao outro ou não, mas a partir do momento que deixou o outro ferido, para de ser a brincadeira. É sempre importante colocar isso, né? E o assédio, ele vira cantada quando começa a incomodar, né? Então, a cantada mudou. Quando você não é legal, não é legal. Você deu o seu não, é muito importante, esse limite é muito tênue e é muito importante as pessoas tentarem entender. A gente não quer que as pessoas não mais se relacionem umas com as outras, a gente quer que, na verdade, as pessoas respeitem as outras. Eu acho interessante porque um órgão que desenvolve muitas campanhas, bom, que eu tenho acesso, com certeza, nós estamos falando do Brasil todo, né? Em outras áreas do país, com certeza tem campanhas assim, mas que eu tenho acesso próximo são as campanhas da Secretaria de Comunicação do Estado de São Paulo, nos metrôs, nos pontos de ônibus, tem alguns metrôs, inclusive, que são específicos para mulheres, eu acredito que no Rio de Janeiro também tenha, né, esses metrôs específicos para as mulheres, porque, de fato, esses ambientes públicos, eles têm se tornado palco para os engraçadinhos, né? Ah, eu tô só brincando, imagina, só mexi com ela, só falei que ela é bonita. E, Carol, eu queria até falar, porque justamente isso, o perfil, porque há pouco tempo nós estamos vivenciando algo ligado ao preconceito racial. Sim. E ficou claro, a pessoa nasce assim, constrói isso, né? Aprende. E às vezes a gente tem um sistema estrutural de décadas, né, patriarcal, que até sofreu um degradê, melhorou um pouquinho. Mas agora, inclusive, no momento pandêmico, a gente vê que aumentou os números, já nós vamos conversar sobre isso. E tem gente que se defende assim, né, doutora? Olha, é o meu jeito de ser, eu não quis fazer e tal, porque ele chega até uma pessoa, que é uma pessoa explicada, sabe, né, tem voz ativa, e ele toma aquele contrão, retoma. Mas ele continua por quê? Porque a desculpa dele é que faz parte do jeito dele de ser. E nada a ver, né, doutora? Não, infelizmente, preconceitos são criados e são ensinados, eles não são nascidos. E respostas habituais não se encontram com preconceitos. Você não pega uma criança, você não pega pessoas que conviveram a vida inteira e transforma aquilo num preconceito nascido. Não, ele é aprendido. Então, é muito importante, é o exemplo, né? Então, o exemplo vem da família. E o assédio segue essa linha também. Também é aprendido, também é vivenciado, né? Também é uma forma de defesa, existem inúmeras possibilidades. Tanto porque, né, a forma como o pai, ele mexe com as mulheres na rua, como ele trata a mãe dentro de casa, ele passa alguma informação para o filho. Não, mas eu nunca cheguei para o meu filho e falei nada. Não precisa, não precisa. Seu filho está observando a maneira como você trata as pessoas, né? E aí tem essa coisa bem brasileira de falar assim, esse é meu garoto, fala assim mesmo, como é que tem que falar com as meninas, né? E aí você está formando, aí criando um assediador. Agora, quem vai contar uma experiência para a gente é a Uda Porcino. Ela é aposentada, mas ela já sofreu assédio moral no ambiente de trabalho. Uda, seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar com vocês. Prazer é nosso recebê-la, infelizmente, para falar de um assunto tão complicado, tão difícil. Conta um pouco da sua experiência para a gente. Pois não, eu sou professora de formação, trabalhei muitos anos, 30 anos na área da educação, durante o início dentro de sala de aula, depois passei a trabalhar como coordenadora pedagógica e em seguida, nos demais anos, eu fiquei na gestão escolar e a minha carreira encerrou na direção. Mas num determinado período da vida que nós trabalhamos, nós passamos por alguns momentos difíceis. E um desses momentos foi bem complicado,
Na verdade, eu já tinha meus 2 filhos, praticamente adultos, e no período de temporão, né? Quando você fica com o ninho vazio e a gente fica só o esposo e você trabalhando, ali eu passei maus momentos e fui ao médico, e ali detectei que eu estava com algum problema. Eu não sabia o que, mas então fui ao médico. Depois do resultado, ele falou: que bom, dona Uda, a senhora está grávida. E eu até tomei um susto, porque 50 anos, imagina, né? 50 anos, o esposo com 53, para fazer 54. Aí você se assusta, você já passou por aquele período no qual você teria seus bebês pequenos. Só que foi um período, foi de alegria, de tristeza, mas ao mesmo tempo de preocupação. Só que estava em um período de risco, né? O bebê estava nas trompas e essa fase foi muito complicada, porque eu não havia passado por esse processo. E neste interim, então, eu precisei de reformular algumas coisas, me organizar, conversar com a família e em seguida no trabalho também. E esse trabalho, eu estava no período, não na gestão, mas na coordenação. E é um período que você trabalha muito e você tem que estar presente, porque você tem que acompanhar todo o processo de ensino-aprendizado dos alunos, da equipe docente, e não poderia me afastar, era um período crucial, deveria estar ali. E ele falou: você vai passar com um procedimento cirúrgico, não pode ficar, porque quando eu descobri, já estava bem assim avançado, poderia vir a óbito. E aí, o que eu tive que fazer? Conversar com superiores, falar o que estava acontecendo e que eu precisaria de uns 15 dias ali, mas que aquela semana eu continuaria. Então eu trabalhei naquela semana e durante essa semana foi o que aconteceu. Não foi muito agradável, infelizmente, né? Porque eu não esperava de maneira alguma você resolver algumas coisas e de repente ter um retorno ruim, principalmente porque você estava numa situação fragilizada pela idade, pela situação de risco, pela vida, e você não espera isso. E veio um retorno assim, no momento que eu fui trabalhar, eu falei: eu vou hoje, deixo tudo organizado e a partir da semana que vem eu mudo a situação, eu vou fazer o que tem que ser feito, procedimento cirúrgico. E logo em seguida, cheguei de manhã, dando bom dia, que é o meu jeito de ser, tranquila, como vocês estão, Deus abençoe. E eu já recebi logo de cara. Eu não poderia muito andar. Eu tive um pouco de sangramento, naqueles dias eu me lembro como se fosse hoje. E eu falei: eu não vou andar muito pelo local ali, né? Sair de uma sala, conversar com outra, fiquei sentada. E a pessoa veio até mim e me cobrou algumas coisas que já estavam prontas, não havia necessidade, porque era um cargo acima do meu. E não era da direção, claro, porque são maravilhosos. E aí foi que eu me surpreendi. Gritou, falou coisas ruins, absurdas. E que você para e fala assim: eu não falei, eu pensei. Eu falei: eu não acredito que eu estou ouvindo isso. E fiquei quieta, ouvi tudo calada. Por quê? Porque eu vi que a pessoa estava muito alterada. Jogou os livros em cima da mesa. Era um período que nós recebemos um material que tinha que ser distribuído. Eu já sabia, já estava tudo organizado, quem iria distribuir, o que ia fazer. Eu só tinha que delegar e ali administrar sentada e passar minhas 8 horas que eu trabalho. Infelizmente foi bem complicado. Eu saí dali, daquele momento, conversei com a pessoa, falei: eu não vou fazer o que você quer que eu faça. Ela queria que eu carregasse peso e que fosse de sala em sala com as coisas na mão, sendo que não era o meu papel naquele momento. E a maneira como falou, porque há várias maneiras de você conversar com uma pessoa, e ela simplesmente fez aquilo. Eu saí, levantei e fui ao banheiro. Eu nem quis conversar com ninguém. Entrei ao banheiro, fechei a porta e eu orei a Deus. E entreguei nas mãos de Deus, porque era a única forma de eu me acalmar.
Porque eu já estava numa situação fragilizada. Exatamente. Gestante, né? A gente já fica mais fragilizada, como mulheres, ficamos fragilizadas. E quando você recebe uma atitude como essa, você não está esperando, né? Então, muitas pessoas falam, por que você não revira? Mas que jeito? Não estou esperando uma atitude como essa, de descontrole emocional, num ambiente profissional, né? Então, de fato, é uma situação muito desagradável. E você falando aí, com certeza, outras pessoas que estão nos assistindo agora, estamos falando para todo o Brasil, né? Já passaram por uma situação semelhante e jamais iam classificar isso como um assédio moral. Eu acho que é um descontrole, a pessoa estava nervosa e assim, assado, mas isso é assédio moral e precisa sim ser relatado, compartilhado. E eu agradeço por você compartilhar sua história com a gente. Muito obrigada. Eu agradeço pela participação, por vocês terem me convidado. E depois de eu ter saído desse período, um período bem difícil, eu acredito que nós temos que ter, comunhão com Deus. É Deus que faz com que a gente tenha paciência em momentos que tem problemas, onde nós não vemos a solução. A solução desses problemas tem que ser entregues na mão de Deus para que Ele tome conta. Você se acalme e Ele dá a solução. E a partir daquele momento entrei, né, num período ruim. No final de semana eu tive um aborto e logo em seguida eu vi a solução nas mãos de Deus, porque eu voltei para o trabalho. Né? Passou aquele período, eu tive que enfrentar a situação, as pessoas que estavam ali, quem ouviu, porque esse assédio aconteceu sim, foi muito difícil, agora, Uda, mas com determinação. O bom que você colocou para a gente é que você passou por algo grave, em uma situação de fragilidade, e você manteve o controle que poucas pessoas e conseguiu vencer, né? Então a gente não teria outro momento, né, para pegar alguém que passou por algo e ainda conseguiu contornar. A gente só tem a agradecer porque, inclusive, muitas pessoas passam por esses momentos, mas não compartilham. Então, eu tenho certeza que agora o pessoal de casa, nós temos uma especialista aqui, vão abrir mais o nosso coração, porque nós queremos mais pessoas como você, que passaram por isso e venceram. E leve o nosso abraço quando passar a pandemia, venha nos visitar aqui também. Tá bom? Obrigada, eu que agradeço. Um abraço, tchau, tchau. Muito bem, meus queridos, agora a gente faz um breve intervalo. Já já nós vamos trazer o conceito para você. O que é assédio? O que é importunação? O que é abuso sexual? O que é estupro? A gente também vai ter uma profissional na área de direito explicando cada conceito para você, inclusive, saber se defender, inclusive saber ser uma rede de apoio. Intervalo pequenininho e a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta. Não falei para você que o intervalo era rapidinho? Agora o tema é espetacular. O VT que eu prometi no bloco anterior é agora. A nossa repórter, a Pamela Meirelles, foi falar com a advogada aqui para entender, para você ter o conceito. O que é importunação, o que é abuso sexual, o que é estupro, e vai ficar bem claro. Pode rodar o VT. É importante a gente diferenciar abuso sexual, de estupro, de assédio sexual e de importunação sexual, porque são caracterizados por questões diferentes, né? Todo mundo sabe que o estupro é aquele ato não só sexual, mas qualquer ato libidinoso mediante violência ou grave ameaça. Então, sempre que houver violência, aquela mulher não precisa ter penetração, mas ela vai sofrer um estupro. Se não houver violência e for apenas atos libidinosos que não foram violência, que não foi através de violência, isso é uma questão de importunação sexual. O assédio sexual tem que ter essa relação de hierarquia entre o agente e a vítima, e o abuso sexual é todo aquele ato cometido contra criança ou adolescente. Pode ser um ato sexual ou um ato libidinoso. Com certeza, cantadas e assovios na rua pode sim caracterizar importunação sexual, porque muitas vezes é o próprio sentimento da vítima que vai ser levado em conta quando ela for fazer um boletim de ocorrência ou uma denúncia. Se aquela mulher se sentiu constrangida com aquele assobio, o homem percebeu que ela não aceitou aquilo e continuou investindo, essa mulher sim vai poder buscar os direitos dela e dizer que sofreu sim uma importunação sexual.
É importante destacar que existe uma diferença entre importunação sexual e cantada. A cantada é uma investida que a mulher pode ou não aceitar e acaba com o momento onde a mulher expõe que ela não está interessada. A importunação é a continuação, é reiteração, é o homem mesmo percebendo que aquela mulher não quer, ele continua insistindo, percebendo que está constrangendo aquela mulher. Então é importante mostrar que uma importunação sexual não se confunde com uma cantada, justamente porque a cantada não incomoda aquela mulher, né? E a importunação sexual com certeza constrange muito a pessoa que está sendo vítima. A questão mais importante que envolve o assédio e os crimes contra a mulher é a necessidade da mulher denunciar. É muito importante que a mulher se encoraje e denuncie sempre que acontecer qualquer ato que de alguma forma cause um constrangimento para aquela pessoa. Ela pode ir para qualquer delegacia, sendo que pode ser delegacia da mulher ou uma delegacia normal, e narrar os fatos que aconteceu. Esses fatos não podem ser questionados. Quando a mulher vai para uma delegacia e narra os fatos para o boletim de ocorrência ser lavrado, não cabe ao escrivão perguntar ou buscar provas. Ele simplesmente tem que lavrar o boletim de ocorrência e dar encaminhamento para o judiciário. Depois que o juiz vai decidir se precisa ou não de provas, dependendo do crime que foi cometido. Num crime de estupro, por exemplo, a palavra da mulher tem muito valor e ela vai precisar de poucas provas para conseguir condenar alguém por esse crime. Existe uma diferença na forma de punir o assédio sexual e a importunação sexual. Para os crimes de assédio sexual, que é aquele que traz a hierarquia entre os agentes, né? O agressor, ele tem uma hierarquia em relação à mulher, esse crime pode ser punido com a pena de reclusão de 1 a 2 anos. Na importunação sexual, o crime passa a ser punido com a pena de 2 a 5 anos. Então a gente percebe que para a importunação, a pena é ainda maior para esse crime, em decorrência de que a mulher pode desenvolver uma série de traumas e de situações desconfortáveis por conta dessa importunação. É importante lembrar também que muitas vezes no assédio sexual também existe a conduta da importunação sexual. Então acaba juntando as penas desse crime e evidentemente o agressor vai responder com a pena mais severa. Tem aqui dicas importantíssimas, se empodera dessas dicas, viu? Perdeu alguma informação? Esse programa vai ficar gravadinho ali no ntplay.com para você buscar esse programa aqui com informações importantes da advogada, hein? São dicas muito relevantes, Cris. Com certeza. Você de casa agora ficou um pouquinho claro, né, do que é essa questão e tal. Agora, a Carol fez uma pergunta aqui, porque a gente sabe que o Brasil é enorme, né? Nós temos aqui uns 5 países diferentes, nós temos estados diferentes e situações diferentes. Agora, doutora, depois a gente vai falar desse projeto, inclusive, né, das nossas ações aí, mas antes, como é que está essa situação? A gente está caminhando agora com mais firmeza, porque hoje a mulher ela já consegue ter um amparo, falando de Brasil como um todo, se ela consegue ter uma voz, ela consegue hoje em dia, depois que ela denunciar, ela não retornar para o lar, por exemplo. E tem mulher que hoje, se ela não denuncia, eu tenho medo de apanhar mais. Será que a lei hoje ela já consegue vestir essa mulher com um manto e protegê-la? A lei, sim. Quem mantém essa lei, muitas vezes não. Infelizmente, ainda temos delegacias, órgãos que não estão preparados, com pessoas preparadas. A lei ampara, mas as pessoas ainda não estão preparadas para realmente fazer essa lei ser válida e ser mantida em casos de violência, principalmente violência doméstica. Existe uma grande dificuldade em algumas mulheres a fazerem queixas. Muitos acham que elas só podem fazer queixa dentro de uma delegacia da mulher, o que não é verdade. A gente pode fazer queixa em qualquer delegacia. E hoje aqui em São Paulo, por exemplo, a gente consegue fazer até mesmo online, né? Então, é uma dificuldade na execução da lei, não a lei. A Lei Maria da Penha é uma das melhores e mais bem feitas e mais completas em relação à violência, até do mundo inteiro. Todos os legisladores estudam e o que eles comentam é exatamente da complexidade dessa lei e de quão bem feita ela é. Ela consegue dar uma boa abrangência, mas os fluxos ainda precisam estar bem discriminados e estarem bem realizados. A execução ainda não está satisfatória, pelo menos ao meu ver, no Brasil todo, mas a gente chega lá.
Agora, se por um lado a gente está falando das leis, por outro lado nós estamos falando das pessoas que estão sofrendo esse processo todo e que nem imagina a possibilidade de chegar até uma delegacia, né? Você que está em casa está mandando a sua experiência para a gente, está falando, compartilhando. Nós estamos aqui para te ouvir, viu? Pode jogar na tela a nossa primeira interação da tarde e é anônima. Eu era assistente de um médico e ele passou por mim balançando os braços e deu uma palmada bem forte no meu glúteo. Como eu era novata, tive medo de perder o emprego. E ele, por ser médico, tinha muito mais força de negar. Deixei para lá, porém passei a ter medo dele. E esse é apenas um dos quadros aqui no nosso Brasilzão, né? Mas nós vamos comentar já esse assunto, que inclusive é a realidade de diversas e muitas mulheres no Brasil. Nós vamos para o intervalo, é bem rápido, tá? Só dá tempo de você ir lá beber uma água e já voltamos. É rapidinho, voltamos já já. Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família, tema fantástico. E falando até do processo pandêmico que mudou, né? Ampliou essa questão do assédio. E algumas coisas mudaram, muita coisa mudou nessa pandemia. Até algumas palavras, né? Imagina, álcool gel. Agora você não vive mais sem e tal, mas tem gente que esquece no carro, esquece aqui e tal. Já pensou se esse álcool gel parasse no seu chaveiro, gente? Ah, Cris, você está de brincadeira. Aqui a gente quer ajudar você. Karina do Canto, que não está mais aqui com a gente, distanciamento social, mas ela tem um recado mais do que especial para você nessa tarde. Pode rodar. E aí, gente, já estou preparada aqui, vou mostrar para vocês uma dica que eu tenho certeza vocês vão gostar. Quem souber costurar vai amar. Eu sei que tem uma turma da costura que segue muito de perto o Armarinho da Arte. Muitos sentem falta, sentem saudade. Bom, hoje você vai matar a saudade. Mas se você não sabe costurar, você hoje vai aprender uma dica super fácil. Eu tenho certeza que você consegue fazer. Olha só, gente, nessa época que estamos tão ligados com álcool em gel. Esse aqui é um chaveiro, tá? Que você vai colocar na sua mochila, você vai colocar na sua bolsa, pode colocar até na própria chave. Se você precisar sair, já vai estar ali pertinho da tua mão, porque você só vai abrir, tá? Vai colocar o seu álcoolzinho, passou o álcool, pronto, a mãozinha fora de casa está limpinha. Então, o que eu fiz? Ó, aqui ele tem um elástico, é uma bolsinha só. Tem um elastiquinho para que eu possa pôr de qualquer forma, qualquer tamanho de frasquinho, né, de vidrinho. Então você vai, colocou, fechou e pronto. Aí já dá para pendurar na sua bolsa para pôr na sua chave, tá bom? Bom, vou te ensinar então o que você vai fazer. Ó, eu peguei um tecidinho coloridinho, qualquer tecido que você tiver em casa. O que você vai usar é pouca coisa. Vou deixar ele aqui até para vocês olharem a bolsinha enquanto eu estou costurando. Eu cortei uma medida de 16 por 16 centímetros, tá? Então, vou medir aqui, 16 por 16, certo? É um quadrado. Aí, o que a gente faz? Eu vou agora, daqui a pouquinho, já costurar no meio, mas antes eu fiz o seguinte, eu virei, vou pegar meus alfinetes aqui, virei 1 centímetro, tá? Pra dentro e vou virar mais 1 centímetro. Você vai pegar alfinetes. Pegar mais um e vou passar na máquina de costura. Costura reta, bem pertinho aqui da borda, tá? Não tem segredo. Então, se você, o que eu falar pra vocês, eu não tô muito acostumada a costurar, gente, super fácil, pratica um pouquinho assim a tua costurinha reta, aí depois você manda ver. Eu não vou até o final, porque eu vou virar essa pontinha depois, tá? Para que ele não fique feinho, assim, não fique desfiando até o tecido. Bom, fiz isso. Então, o que eu faço agora? Vou colocar alfinetes aqui e vou colocar aqui embaixo. Porque eu vou fazer uma costura, tá? De aqui
até aqui. Aqui eu vou deixar mais ou menos 2 centímetros abertinho, que vai ser onde eu vou passar o elástico. A gente vai fechar depois, tá? Bom, vou na minha máquina, ó. Sempre começo dando um rematezinho para ele não abrir. Virei aqui e costurei. Se você tiver uma maquininha de costura que faz zigue-zague, se você já é uma costureira de mão cheia, tem uma máquina que faz um acabamento tipo overlock, ótimo! Você pode passar aqui na borda para ele não desfiar, tá? No uso que às vezes pode acontecer. Agora, você não tem? Gente, não se complique, tá? É um saquinho que a gente vai usar para levar o álcoolzinho em gel. Tô dizendo assim, para quem quiser fazer para vender, por exemplo, já tem que se preocupar um pouquinho mais com o acabamento, para que o material dure mais, enfim, porque senão depois a freguesia reclama, né? Mas se não, você se vira perfeitamente. Aqui eu tenho nesse esconderijo aqui um desmanchador, eu vou só desmanchar 2 pontinhos, porque eu quero, ó, fazer um acabamento mais bonitinho. Então, eu escondo aqui essa sobrinha de tecido. Vou colocar um alfinete só, para ele não escapar. E aqui faço a mesma coisinha, tá? Essa é uma coisa meio que minha, para deixar um acabamento mais bonito. Você não quer fazer? Bom, tudo bem, pode deixar assim, que você vai passar o elástico, tá? Eu trabalho há muitos anos com costura, então a gente vai descobrindo um jeitinho ou outro. E eu sei que no Brasil tem muita gente que costura e costura muito bem também, né? Então sempre a gente passa uma dicasinha para você, que é craque também, não ficar para trás. Ó, coloquei os alfinetezinhos para ele não escapar. Eu tenho um elástico aqui, então pra gente medir que ele passe, o que eu fiz? Eu estiquei esse meu elástico e vejo que passa no corpinho do álcool, tá? Porque senão depois, quando eu for colocar na bolsinha, ele não vai passar. Vou te dizer quanto mais ou menos de elástico, 10 centímetros, tá, gente? 10 centímetros. Aí você vai pegar um alfinetezinho desse, tem gente que chama joaninha, tem passador de elástico, o que você tiver em casa. E você vai passar por aqui, tá? Vou tirar esses alfinetes e depois eu coloco. Ah, uma coisa, eu esqueci, mas vou pôr agora mais pra cima. É uma fitinha a gente tem que pôr para poder prender, né? Porque senão deixaria de ser chaveiro. E eu trouxe uma argolinha até, que compra em lojinha de aviamentos. Mas geralmente, se você tiver uma outra chavinha, exatamente, pega um chaveirinho velho que você já não usa, ou até coloca num chaveiro que você já tem ali. Não precisa ficar comprando e até nem ficar saindo, né? Quanto menos sair nessa época, melhor. E aqui eu vou juntar, ó, eu abro o alfinetezinho aqui e vou juntar as 2 pontas do meu elástico, tá? Então, eu vou passar na máquina ou você passa uns pontinhos na mão. Aqui, ó. Passa várias vezes, para frente e para trás a costura, para que ele não solte. Aí. Ó, ele fica assim, né? Ficou precinho. Aí, essa partezinha aqui que eu desmanchei, esses 2 pontinhos, eu passo na máquina agora, tá? Só para finalizar ele, para que fique mais bacaninha, porque senão ele vai ficar solto.
Aliás, eu teria que ter passado antes do elástico, porque o elástico acaba atrapalhando um pouquinho. Tá vendo como a gente vai aprendendo todos os dias? Cadê meu pezinho aqui? Aí eu fechei. E aqui vou fazer a mesma coisa. Com o elástico, lógico que do lado de dentro. Tá? Você vai fechar ali. Bom. Estica um pouquinho. E aí passei a costura, tá? A fitinha que eu fiz, ó. Aqui, né? Olha, tá vendo? Ele fica uma bolsinha, depois solta e ele aperta, porque aí eu vou colocar o álcool, né? Tipo, acabou o álcoolzinho, você vai trocar o potinho ou vai colocar nesse mesmo vidrinho mais do produto, enfim, né? Isso, mas aí eu fiz uma fitinha, tipo com um retalhinho de tecido, você vai dobrar no meio e vai encontrar esse meinho assim, ó, como se fosse um viés. Dobrou as fitinhas, aí você vai passar na máquina de costura. Eu coloco uns alfinetes só para que ele não abra. E daí você vai tirar a sua fitinha, que eu já trouxe pronta, só que como não coloquei, você antes de fechar a sacolinha, você vai colocar ela, tá, gente? Eu acabei não colocando, então posso pôr aqui, vou colocar meio que improvisado, né? No próprio buraquinho do elástico, passo uma costurinha na máquina e você vai passar a argolinha da sua chave, outro chaveiro que você tiver, se tiver dessas argolinhas que ficou de alguma lembrancinha, enfim, você vai pôr e, claro, coloca o álcoolzinho gel. Vou mostrar esse aqui que já está terminado para que você veja, se inspire e possa fazer ali de casa. É uma ótima opção também para presentear, para vender, você fazer com retalhinhos de tecido, faça bastantes cores, fica bacana para você fazer uma graninha nessa época. Abraço, vou ficando por aqui. Carol, Cris, com vocês? Um abraço, muito bem. Você pegou a dica, né? Olha, eu não tenho muita habilidade com máquina de costura, não, mas eu gostei, viu? Quem quiser fazer e mandar pra mim. A única experiência que eu tinha com a minha mãe era pegar o fio e fazer assim, mas deixa que eu faço. Ah, que é pra dar aquela... Que ela não enxergava mais. Isso, mãe não enxerga. Agora eu fazia é eu isso que não enxergo. Eu fazia pra minha avó, agora eu vou ter que pedir para minhas filhas colocarem. Faz parte, viu? Mas é muito bom, viu? A gente começar a rir um pouco e também ter essa ideia, né? De que você pode, com aquilo que você tem em casa, transformar, inclusive, numa renda, que é muito importante. Bom demais. Agora, voltando para o nosso assunto, doutora, a gente queria ter uma explicação sobre, porque a gente prometeu no primeiro bloco, já falando de justiceiras e tal. Explica um pouquinho daquele processo que você explicou para a gente, para o pessoal poder entender um pouquinho dessa rede de apoio. Cris e Carol, então o que é o Justiceiro? O Justiceiro é um projeto que nasceu praticamente com a pandemia. A gente já vinha de outros projetos em relação à violência doméstica. O Justiceiras, a gente tem o ciclo inteiro do cuidado. A gente tem o acolhimento, então essa mulher agredida, sofrendo violência doméstica ou sexual, entra em contato com a gente. Como é que entra em contato com a gente? Por WhatsApp, pelo QR Code, pelo nosso telefone. E dessa forma, esse canal de denúncia, a gente vai conversar com essa mulher e vai dar o apoio. Então, a gente tem uma rede de acolhimento, a gente vai ter assistente social, a gente vai ter psicóloga, a gente vai ter advogadas, vai ter equipe médica para dar o suporte a essa mulher. Essa mulher vai ter todas essas áreas que fariam, né, a rede de suporte de um caso de violência doméstica e sexual para poder a gente conseguir resolver isso. A gente vai precisar
continuar com essa denúncia no sentido de Conselho Nacional de Justiça, a gente vai a gente vai precisar de um pediatra porque tem crianças envolvidas, a gente vai precisar de um assistente social porque essa mulher, na verdade, precisa de uma casa de amparo, ou essa mulher precisa, na verdade, de emprego. Essa mulher, na verdade, precisa de uma assistência psicológica, ela já sofreu esse abuso, conseguiu se libertar desse agressor, mas esse agressor às vezes liga, ela está sofrendo stalker, o que ela está sofrendo? Então, a nossa assistente social vai entrar com as questões de assistência social, a nossa psicóloga entra em contato, existe uma equipe que vai entrar em contato, manter esse atendimento, fazer uma triagem em relação se é uma emergência ou se ela consegue fazer esse acompanhamento desse caso, levando essa mulher a essa denúncia. A equipe médica entra em casos que a gente possa fazer esse atendimento via web, né, via teleconferência e telefone, e casos de necessidade de urgências, como retirada dela do local, casos de urgência médica, a gente também conversa com essa mulher onde ela pode procurar essa ajuda. Olha, você vai ter que sair da sua casa e procurar tal casa de apoio ou tal hospital dentro do nacional. Assim, o que é incrível é que a gente conseguiu uma capilaridade que a gente pega do Oiapoque ao Chuí, o que é fantástico, né? Mas, gente, o projeto surgiu agora, fevereiro e março, né? Sim. Então, e teve essa absorção. Vocês nem sonhavam com essa questão da questão da pandemia, que teve esse agravo, né? 50% mais de casos, inclusive. E aí, de repente, é um trabalho voluntário, pelo que você me falou, né? São mais de 40 profissionais envolvidos. Sim, muito. E esse trabalho também, ele é dado de forma gratuita. E não tinha essa imensidão. Então, o Brasil inteiro hoje tem acesso. Eu queria perguntar para você, como que a pessoa de casa sabe, né? Quais são os caminhos para chegar nas justiceiras aí? É só um único caminho, é um telefone. O restante, a parte de dentro, operacional, somos nós. Eu sou liderança médica, existe a liderança jurídica, existe a liderança psicológica, existe a liderança do acolhimento. Somos 17 líderes. A gente tem a Annie Williams, que é do Instituto Williams, e a doutora Gabriela Mansur, que é a procuradora. Elas, na verdade, criaram esse Justiceiras, e dentro dos Justiceiras a liderança divide. A gente tem lideranças, algumas vezes distritais ou estaduais, que a gente tenta referenciamento. Muitas vezes a gente precisa que essa capilaridade vá para o interior e algumas vezes a gente tem dificuldade. Então é importante a gente ter pessoas do próprio estado, porque nos ajudam a achar, desde colegas médicos, psicólogos, advogados que possam. Mas a gente já teve situações de paciente na Bahia ser atendido por mim aqui em São Paulo, ou situações do acolhimento ser feito de Santa Catarina para a Bahia. A gente tem a facilidade hoje de conseguir via telefone, via WhatsApp, que essa mulher se sinta acolhida. E a gente realmente consegue fazer isso de forma. A gente tem todos os casos de referência, todos os locais, mas a gente consegue ajudar, os nossos advogados conseguem ajudar as pessoas nacionalmente. Tanto porque a gente está passando por uma fase de pandemia, né? Então as pessoas estão o quê? Em casa, isoladas e tal. E muitas vezes esses casos têm aumentado, a gente tem visto isso, os números têm crescido de pessoas que estão sofrendo assédio dentro da própria casa. Isso pode ser feito dentro de casa. E você já está tomando uma atitude excelente, sabe qual é? De mandar a sua história para a gente, de falar com a gente, abrir o coração. Quem sabe você já está entendendo aí que tem alguns caminhos para sair da situação onde você se encontra neste momento. Está mandando sua interação? Vamos ler agora. É anônima, Cris. Muito bem. Sofri assédio em casa. Ao receber a compra, o entregador mostrou o órgão genital. Foi muito constrangedor. Aí, olha aí, doutora, e às vezes a gente lê esse contexto e acha, nossa, será que isso acontece? Infelizmente, é muito comum, né? É absurdo. É absurdo, mas infelizmente Acontece. E não acontece pela pessoa. Muitos vão questionar como é que essa mulher recebeu este homem na casa dela, né? Querendo já culpar a vítima. Quais eram as roupas que ela estava quando abriu essa porta do entregador. E as pessoas têm que entender e finalmente entender. Essa atitude depende apenas e exclusivamente por quem a fez, não por quem a recebeu. Ela não é estimulada, né? Não. Ela não é requerida do outro, não. né?
de forma alguma. A responsabilidade é total A daquele que responsabilidade é do agressor, em qualquer sentido. Num caso como esse, por exemplo, ela poderia simplesmente ligar para um apoio ou para uma delegacia, abrir um boletim de ocorrência, ir até o local. Fazer a descrição exatamente do que foi feito, não seria um abuso sexual, seria realmente uma importunação, independente disso, poderia abrir um crédito e fazer alguma coisa, é importante. E a denúncia é importante para a gente conseguir exatamente que a justiça seja efetiva. Não adianta eu apenas saber dos casos, mas não ter denúncia. Existe uma diferença entre denúncia e comentário, que vocês falaram assim que iniciou o programa, né? Muitas pessoas comentam com as suas famílias, com os seus... 3 a cada 10 mulheres. Comenta com a família, com os amigos, manda aqui pro Entre Família, mas não denuncia. Denuncia. A denúncia é essencial para mudança de comportamento, mudança de parâmetro. A gente também tem que pensar que muitas vezes esse homem, não regenerado, seria uma palavra muito ruim, mas ele precisa entender que aquela atitude não está correta, né? Não só da importunação, estupro, que são casos diferentes, mas o homem que fala alguma coisa agressiva para a mulher, ele tem que entender, vamos mudar de atitude, vamos tentar fazer uma masculinidade não tóxica, vamos modificar essa cultura. E a denúncia é importante exatamente, porque a gente vai conseguir fazer com que essa geração seja modificada. E uma questão também, às vezes, na área criminal, você que já trabalhou nesse contexto também, né, doutora? Traça-se um perfil. Vamos supor, né, o homem esteve ali, mostrou o órgão genital. Aí não teve provas, mas ficou registrado. Tá registrado e normalmente essa pessoa não para por ali. Ela vai fazer outra coisa. Aí, se tem um registro policial, gente, você salva vidas. Porque, de repente, essa pessoa que expôs, por exemplo, o órgão genital, se tivesse oportunidade, faria mais. Então, quando você está traçando um perfil de um agressor, de um abusador e salvando vidas. A gente vai fazer uma pequena pausa, a gente continua com esse assunto, você continua participando. 3 minutinhos e a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta com esse tema que é um presente. Nós precisamos nos informar. Talvez você que estava, olha, eu já sabia sobre abuso, eu não sabia o conceito das questões. Eu não sabia que tinha umas justiceiras, por exemplo, justiça de saia e tal. E você vai compartilhar. Tudo que é bom, compartilha. E eu quero compartilhar com você um presente. Ah, presente é bom, palavra gostosa, né? Olha, foca nesse presente que foi feito com muito carinho. Olha que revista bem colorida. Ela não só é bonita, bem diagramada, mas tem aqui pilares especiais para a família. Há pouco tempo nós estávamos conversando com a doutora aqui, que a família anda meio desmantelada. E nós aqui acreditamos no conceito família. Porque é aí que a gente quebra os preconceitos, aí que a gente dá informação e a gente quer levar isso aqui para sua casa. Há pouco tempo nós conversamos aqui no intervalo agora, já nós vamos falar que muitas vezes a mulher tem medo de conversar com o marido, que sofreu um abuso e tal, onde devia ser o quê? O acolhimento inicial, a rede de apoio, a base dela sentir, não, eu tenho alguém do meu lado. Cris, eu queria poder melhorar o diálogo aqui. Aqui tem um tema específico que é justamente conversar. Aqui tem a questão dos filhos. Mas, Cris, agora na pandemia eu sou professora, eu lavo, puxa, marido está em casa, em home office, meu Deus, saturar esse homem o dia inteiro. Calma, vamos lá, tem aqui inclusive educação para os filhos. Eu estou falando só um pedacinho, que eu também não quero estragar sua leitura aí, que é muito importante. Então, eu já vou dar o canal para você ligar gratuitamente. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Cris, eu estou na era do WhatsApp agora com a criançada, eu estou aqui fazendo bolo, vendo Entre Família, abra a geladeira, Carol fala que é 3 minutinhos, eu volto. Então pega esse WhatsApp agora, 12 98 100 14 25, peça a sua revista Entre Família, totalmente de graça, tá bom? E é aquele de graça que não tem parcela depois, não, promessa, você não vai pagar nada, totalmente de graça. Vamos voltar para a nossa conversa? Carol, tem muita coisa acontecendo na nossa tarde, o programa está fluindo, né, com um assunto com qualidade, informação. Olha, e eu quero trazer um assunto que parece que não tem relação, né? Então a gente está falando aqui hoje sobre assédio, né, sexual, moral, enfim, e agora eu quero falar sobre consulta ginecológica. Ué, mas o que isso tem a ver? Por acaso você já se sentiu desconfortável depois de uma consulta? Sentiu que alguns pedidos do médico, uma postura errada ali te deixou constrangida? Vamos falar sobre isso. Pode rodar o VT. Se você for parecida comigo, você não gosta muito de ir ao ginecologista. Acertei? Mas eu e você sabemos que isso pode salvar a nossa vida, detectando problemas antes que eles se tornem sérios. Dizem que a gente se acostuma com o tempo, mas eu vou confessar pra você, ainda não cheguei nessa fase não, viu? Você deve estar se perguntando por que a gente está falando sobre consulta ginecológica num programa sobre assédio.
é que quando a gente fica assim tão vulnerável, mesmo que seja diante de um especialista, é importante estar bem informada. Nada pior do que sair da consulta com aquela sensação de que tinha alguma coisa errada, sem saber se tudo o que aconteceu ali era realmente necessário. Então hoje você vai ficar sabendo o que é e o que não é normal durante uma consulta ginecológica. E isso desde o comecinho, quando você entra no consultório médico. O médico vai perguntar primeiro sobre a queixa da paciente, vai perguntar sobre histórico, primeira relação sexual, primeira menstruação, tipo de relação sexual, número de parceiros com que a pessoa já teve relação, isso é normal perguntar. Idealmente é fornecido um avental ou uma camisola, que pode ser descartável ou não, para a paciente trocar pela roupa dela. Então ela vai retirar a roupa dela, sutiã, calcinha e vai colocar esse avental. O que acontece é que alguns serviços de saúde público não dispõem de avental. Eu sei que é agora que a coisa começa a ficar ainda mais constrangedora, que é quando o médico vai examinar a gente. Mas a doutora Emília descreveu o passo a passo direitinho de uma consulta conduzida de maneira adequada para você ficar mais tranquila. O exame é feito assim. Primeiro a mulher vai ficar sentada com os braços levantados para cima para fazer a inspeção das mamas, para observar se as mamas estão simétricas. Depois a paciente vai deitar com a mão atrás da cabeça, vai examinar primeiro uma mama, depois a outra mama. Depois é feita a inspeção da vulva, que é a parte de fora da vagina, em posição ginecológica. É introduzido o espéculo, que é um aparelhinho colocado dentro da vagina para avaliar o colo do útero e fazer a coleta do exame Papa Nicolau, o preventivo do colo do útero. Depois é feito um toque bimanual, então o médico vai introduzir 2 dedos dentro da vagina e com a outra mão em cima do abdômen para identificar a posição do útero e o tamanho do útero. Isso também é feito nas laterais para avaliar os ovários. Nenhum exame é feito usando a boca, nem nas mamas e nem na vulva, na vagina, não é utilizado a boca. Anotou isso, né? É importante. Mas agora sobre a posição ginecológica. Será que ela é suficiente para todos os exames que precisam ser feitos? Ou o médico pode pedir para a gente ficar na posição de 4 apoios, por exemplo? Tradicionalmente, a posição ginecológica é a mulher colocar os joelhos sobre a perneira. Pode ser solicitado que ela coloque o pé na perneira para avaliar melhor o colo do útero, ou se for feito, em alguns casos, pode ser feito uma coleta do preventivo anal, em casos de HPV. Daí pode ser solicitado que coloque o pé sobre a perneira. Não é necessário nenhum tipo de exame a posição de 4 apoios. Isso com certeza é abusivo. Numa consulta como essa, muitas de nós podem preferir estar acompanhadas por alguém próximo para se sentir mais seguras. Será que o médico pode proibir a gente de entrar acompanhada pela nossa mãe, pelo marido ou alguma outra pessoa? Usualmente, o acompanhante ele deve sempre ser permitido. O que acontece algumas vezes na sala de exame, se foi feito algum procedimento, como por exemplo colocação de DIU ou biópsia do colo do útero em colposcopia, às vezes o acompanhante é restringindo. Agora de mulher para mulher aqui, só entre eu e você. Quem nunca separou a melhor calcinha para ir ao ginecologista? Eu conheço gente que até compra calcinha para isso. Mas eu tenho um segredo para contar para vocês. Essa preocupação é coisa da minha e da sua cabeça. O profissional não está lá para inspecionar sua lingerie. Não é adequado. O médico ele não está lá para avaliar a depilação ou a lingerie. Ele está lá para fazer o exame físico da paciente, para fazer prevenção e tratamento. Pode ser considerado abusivo comentários sobre a depilação ou sobre a lingerie. Por fim, a doutora Emília passou uma listinha pra gente dos sinais de alerta, coisas que não podem acontecer de jeito nenhum durante a consulta. E ela também orientou o que devemos fazer se um profissional passar do limite. São sinais de alerta. Se a paciente se sentir desconfortável em algum momento, o olhar para ela seja desconfortável, isso é um sinal de alerta. Perguntar sobre fantasias sexuais das pacientes, ficar contando histórias ou piadas de cunho sexual também não é normal. Realizar toque retal sem consentimento não é normal. Não é normal o médico tocar no clitóris ou masturbar a paciente em nenhum momento durante o exame, nem perguntar se ela está gostando do exame. Se ela perceber durante a consulta que isso está acontecendo, ela pode e deve pedir para encerrar a consulta e ela deve denunciar. Se o atendimento estiver sendo num hospital, ela pode denunciar na ouvidoria do hospital.
Se os atendimentos estiver sendo em consultório, ela pode denunciar no CRM, no Conselho Regional de Medicina, em primeira instância. Depois existem instâncias superiores, que é o Conselho Federal de Medicina, e em alguns casos, dependendo da gravidade, ela pode inclusive fazer boletim de ocorrência na Delegacia da Mulher. E aí pode ser que você se sinta desconfortável, né? Olha, eu não vou na ouvidoria do hospital para falar sobre o diretor do hospital, por exemplo. Não, ninguém vai me levar a sério, né? Então você pode ir direto na delegacia, não tem problema não, viu? Não é um nível, né? Olha, mas eu acho que não foi assim num nível de abuso. Não importa o nível. Se sentiu desconfortável? Identificou alguma das situações aí que foram ditas no VT? Pode entrar em contato aí para buscar os seus direitos, viu? Mas você está falando aí, nós estamos aqui para te ouvir. Então, nós vamos jogar aqui algumas interações, é isso? Mas, antes, aqui, a produção me lembrou aqui, olha, que hoje é dia de enquete, viu? Então, você está falando aí com a gente o seguinte, está respondendo. Por acaso, você já sofreu algum tipo de assédio? Não importa se é moral, se é sexual, enfim, sofreu? Você vai mandar #sim. Não sofreu? #não. Mora lá. Já sofreu algum tipo de assédio e nem teve parcial. A produção está falando que é final. Olha, 83,3% das pessoas que nos assistem hoje já sofreram algum tipo de assédio. Não, uma porcentagem grande. E, de repente, se tem alguém que estava duvidando, a gente fez agora ao vivo aqui, né? Então, olha, é uma realidade. Programas como esse a gente tem que ter, né? Com certeza, mais vezes, né? Pautas que vão voltar aqui. Inclusive, agora sim, a sua participação na tela. Vamos lá, então. Quem está vindo aí, Carol? A Ana, ela está falando o seguinte, olha, sofri assédio quando fiz avaliação física numa academia. O avaliador me pediu para tirar me pediu uma roupa muito curta, usou a desculpa de medir a gordura para tocar de uma forma estranha no meu corpo e, por fim, me deu um tapa no bumbum. Gente. É difícil, a pessoa fica paralisada. Sobre a avaliação, eu estava me sentindo estranha, mas achava que era daquele jeito, né? Até conversar com os meus colegas homens e eles falarem que nem de longe a avaliação deles foi daquele jeito. Gente, é tão absurdo que a gente acaba se confundindo, né? Então ela falou, eu levei um tapa no bumbum, mas eu não sabia se era... Será que era isso mesmo? Um tapa no bumbum não é normal em nenhuma situação. Mas em nenhuma Mas, doutora, situação. às vezes eu acho que o abusador, ele tem aquela linha dominante, que o rosto está tranquilo, mantém... Ele consegue manter um cria-se clima... um personagem que não combina. Sabe que quando existe um ruído... Você fala assim, não, coisa peraí, tá errada, uma figura, uma pessoa... Né, que estudou para fazer aquilo, para fazer aquela avaliação, um educador físico, aí você vê uma academia de renome e tal, né? E de repente estava tudo indo ok, naquele pontinho ele vai lá e mete a mão. Aí ela diz assim, o que acontece? Ela não está esperando aquilo, e ela pensa, será que eu vou reclamar? Será que é normal esse tipo de coisa? E até a gente estava falando um pouquinho antes, tem mulheres que se culpam. Porque a gente diz assim, olha, gente, por que eu não revidei naquele momento? Olha, eu já estava com aquela roupa, né? Eu já estava com aquela roupa, nossa, eu não devia ter feito isso e tal. Olha, a gente falou no bloco anterior, mas não link, gente, a culpa nunca é de você, é sempre do abusador, né, doutora? Sim, é chocante a gente pensar que uma pessoa que está ali exatamente porque ela está querendo saúde, né? E saúde é física e mental. E aí ela sai com uma questão mental porque ela estava indo fazer uma avaliação numa academia. Porque o preparador físico não estava preparado em nenhum ponto, em nenhum momento para lidar com outras pessoas. Me choca isso não, ela ter se sentido ainda culpada. E me choca que eu tenho certeza, infelizmente, que se ela fosse fazer esse questionamento aos donos da academia, ela com certeza ainda se sentiria mais constrangida, porque as pessoas não estão preparadas para dar voz a essa mulher. E é exatamente esse trabalho que a gente vem fazendo, tentando dar voz a quem não é escutado, né? A gente estava conversando no intervalo exatamente sobre isso. Será que eles realmente escutam essas mulheres? Será que hoje em dia a gente consegue fazer valer a Lei Maria da Penha? Você chega, né, numa direção de uma academia como essa, vai levar em conta, né? E se você mas conta com o que essa aconteceu, roupa, com essa postura, eu não sei se você tem uma postura de pessoa Será que você não é novinha? Será que não foi você que, né? Sempre tem a ideia de que vamos passar um pano quente, foi só uma única atitude. E não, a gente
estava contando exatamente que a gente tem casos e num crescente o abuso, né? Começa com um tapa, ele vai para uma importunação sexual, até chegar no estupro. Muitas vezes esse agressor vai em um crescente, começa numa violência psicológica, vamos para uma violência patrimonial e a gente chega numa violência física. Então se ele é freado nesse processo aí, nesse crescente, que ele está seguindo uma carreira, né? Está seguindo uma carreira. Então, se ele é freado ali, e pode você evitar o sai pior. desse ciclo. O mais importante é a gente conseguir tirar as mulheres dos ciclos de violência e tentar, de alguma forma, mostrar para esse homem que esse é um crescente, né? Existe dentro do Instagram das justiceiras, uma das coisas bem legais que a gente coloca são exatamente os níveis de agressão, né? De um relacionamento abusivo até chegar na violência doméstica. Então, ele te impede de usar uma roupa, ele te afastou dos seus amigos, ele te impede de ir para academia, aí a gente passa de nível, ele te isola, reclama do seu trabalho, começa um isolamento. Ele te agride psicologicamente, ele te... É um teste, né? Você vai respondendo ali, você vai entendendo, né? E essa mulher está psicologicamente tão influenciável e tão abalada por esse homem que ela aceita essa violência física. Muitos perguntam, mas por que não denuncia logo? Por que ela aguenta tanto tempo de violência? Porque ela está tão mal, mas tão mal, que ela não consegue pedir ajuda. Ela precisa de apoio e menos julgamento. E é por isso que nós estamos aqui para te ouvir, viu? Tá passando uma situação aí difícil, falou alguma situação aí, tá compartilhando com a gente? Nós estamos aqui para te ouvir e ajudar no que for possível. Pode colocar na tela aí a nossa interação de hoje. De forma anônima. Sou enfermeira em Blumenau. Um abraço aí para Santa Catarina. Trabalhei 25 anos em uma clínica de cardiologia. Nos últimos 9 anos, entrou um médico novo. Novo em idade e em formação, muito inteligente, mas extremamente carrasco. Não mede esforços para humilhar as pessoas, agressivo. Isso foi me desestimulando, porque nenhum dos donos da empresa faz qualquer coisa com esse profissional. O assédio não era só comigo, mas como eu era chefe, sentia o impacto direto. Fui sempre muito humilhada por ele, como se eu fosse a pessoa mais burra da face da terra. Vamos dar continuidade agora? Depois de uns anos, ele virou diretor. Aí as coisas só pioraram, porque daí quem mandava era ele. Passei a tomar remédios para poder dormir, passei a me sentir uma inútil, até não dar mais e pedir que fizesse um acordo comigo. Até hoje, sinto na pele e não consegui adaptar em outro serviço. Sinto medo de fazer qualquer atividade. Que coisa, hein? Você congela a pessoa não consegue dar sequência na própria vida. Sim, definitivamente isso precisa ser, essa relação de trabalho precisa ser revista. Esse assédio moral vivido por essa pessoa precisa ser avaliado. Acho que a não capacidade de exercer alguma função não pode estar relacionada a quem você é na sua vida pessoal. Então, ela não pode, você... Né, xingamento, no caso de ser colocado como burra. Existem pessoas com capacidade de fazer alguns trabalhos, outras não. Eu não seria jamais jornalista como vocês. Tudo bem, não é por isso que isso me menospreza ou me diminui como pessoa. Nem um pouco. Ela precisa tentar essa retomada. Infelizmente, ela não está falando quando isso estava acontecendo, senão teríamos conversado bem mais rápido sobre isso e de como ela sairia desse tipo de ciclo e como denunciar esse assédio dentro do trabalho. Ela sofreu um assédio moral seríssimo com consequências psicológicas, né? Consequências muitas vezes físicas. Isso é uma das questões que a gente lida com os justiceiros, quais são as consequências psicológicas físicas em relação a tipo de violência. O assédio, nesse caso, é uma violência, né? Não é uma violência doméstica, mas é uma violência no trabalho. Qual a consequência? Essa mulher teve distúrbio de sono, pode ter aumentado ou perdido peso, pode ter não conseguido engravidar. Não consegue outro emprego. Exato. Isso impacta totalmente na vida econômica da pessoa. Né? Então, o que eu acho interessante, e eu quero dar parabéns para quem participou hoje, se expôs, falou da vida, mesmo que de forma anônima,
escrever e ler o que você está escrevendo, já é reviver a situação. Então, a gente sabe que não é fácil para quem já viveu violência, reviver situações de violência. Muito obrigada por compartilhar seu conhecimento com a gente, seu conhecimento não, sua vivência, né, com a gente. E com isso eu estendo meu muito obrigada pela sua participação novamente, por estar aqui com a gente, Camila. Obrigada a vocês, é sempre um prazer, a conversa aqui é como se eu estivesse em casa. Excelente, muito bom. Que bom, deu prazer. Eu senti isso no sorriso dela aqui, a gente fica lisonjeado. Agora, quem é de casa também e tem um recado especial para você, Pastor Alceu, muitas pessoas agora talvez não mandaram mensagens, mas estão com isso guardado. A Carol falou sobre reviver e a gente queria um recado espiritual para essa pessoa que está nos acompanhando nesse momento. Sabe, Cris, que quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê sempre Jesus saindo em defesa da mulher. E se engana quem pensa que acha que a Bíblia permite o assédio, permite os maus tratos com a mulher ou com qualquer pessoa em fragilidade. Você sabe que Deus, ele se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus diz que quando perguntaram para Jesus, conversando com Jesus, ele falou assim, ele tem uma frase que é muito impactante e quebra todos os paradigmas. E ele quebra os paradigmas também com relação à mulher. Ele falou, olha, quem vê a mim, vê o Pai. Jesus é o Deus encarnado andando na terra. E eu olhei a Bíblia, e eu olho a Bíblia, como ele trata as mulheres. Como é que Jesus tratou as mulheres? No meio do dia, ele encontra uma mulher discriminada, assediada, excluída, e ele conversa com essa mulher, ele troca uma ideia. No meio do dia, na beira de um poço, ele conversa e ele fala assim, olha, do seu interior vão fluir rios de água viva. Há uma outra situação de Jesus tratando com a mulher adúltera. Ele saiu em defesa da mulher. A mulher estava sendo assediada, estava sendo quase dizimada, ia perder a vida. E Jesus vem em defesa da mulher, não do adultério, da mulher. Há uma outra situação, quando Jesus está na cruz do Calvário, ele olha para a mulher já de idade, a mãe dele, e fala assim, João, cuida da minha mãe. E há um último caso que me chama a atenção na Bíblia, como Jesus tratou a mulher que estava indo para o sepultamento enterrar o seu próprio filho. Ele ressuscita o filho e antes de ressuscitar ele fala assim, não chores mais. E eu acho que é esse o recado que a gente tem da palavra de Deus para você, mulher, que sofre assédio. Nenhum momento na Bíblia Deus permite o assédio contra a mulher, mas sim o amor. E ele fala assim para você, como falou na Bíblia, não chores mais. E por fim, a gente falou dos justiceiros, né? O justiceiro da verdade, o Deus bendito da verdade, em Apocalipse 21, verso 4, fala assim, ele enxugará dos olhos todas as lágrimas. Então, não chore mais. O Deus bendito, o Deus que é vivo, está perto de você. Muito bem. Olha, muito obrigada, pastor, por essas palavras tão importantes. É importante que você saiba, viu, mulher, que você é muito especial, que você não precisa se submeter a absolutamente nada que você não queira e que faça parte em relação à sua vida. Inclusive, nós vamos falar de um tema amanhã que é bem complexo, viu? Vamos falar sobre autoimagem. Como é que você se vê? Ou, muitas vezes, como é que você se vende, né? Como as pessoas te veem? Será que a sua imagem tem a ver com aquilo que você é, com aquilo que você espera, influencia? Ou não tem nada a ver. Nossa, o que eu ponho, eu pego qualquer coisa do guarda-roupa e não importa aquilo que vão achar, como é que as coisas vão acontecer, como a imagem influencia na nossa vida pessoal, profissional, emocional. Vamos falar amanhã sobre isso. Temos aqui uma consultora de imagem para tirar todas as suas dúvidas, viu? E não precisa se desesperar, não. Falar, nossa, será que eu vou ter que trocar meu guarda-roupa? Não tem nada de trocar guarda-roupa, não. É com aquilo que você tem em casa que você vai conseguir mudar aí a sua imagem, fazer a diferença. Ou melhor, mudar a imagem não, alinhar com aquilo que você já é. Mas agora, quando acaba o Entre Família, começa um programa todo especial com um cheirinho de quero mais, né, Cris? Verdade. Aqui você fica sabendo em primeira mão o que vem aí no Vida e Saúde. Olha, a gente fala muito sobre fragilidade emocional, principalmente na pandemia. Será que tem uma dieta específica para depressão? Gente, que assunto fantástico. É o Vida e Saúde, não é verdade, Teru?
Isso mesmo, Cris. Hoje a gente vai falar sobre... Esse é um assunto que as pessoas pedem muito. Alimento para depressão. O que é que será que combate? O que é que será que favorece ou que potencializa essa doença? São os assuntos que a gente vai tratar hoje aqui no Vida e Saúde. E olha, se prepara você aí que está assistindo, porque você vai aprender muito, muito, muito. E tem mais, a gente vai dar uma passeada pelo Brasil. Hoje é dia de Destino, Vida e Saúde. Até gaguejei aqui, né? Hoje é dia de Destino, Vida e Saúde. É um trava-línguas. A Rafa foi lá para Porto Alegre e olha... Tem muita coisa boa para explorar naquela região, destino saudável, por incrível que pareça. Muito bem. Tem receita, gente? Ou não? Opa, claro. Dá uma espiadinha aqui nessa panqueca de batata deliciosa. Uma receita aí para incrementar o cardápio, facinho de fazer e deliciosa. Olha só, aí ela acaba comigo, ela falou da capital dos gaúchos, sou gaúcho, apresentou uma panqueca dessa pra mim, gente, só faltou você aqui, Cris, a gente vai marcar outra hora pra você aparecer aqui, Olha, você convida que eu vou, você sabe que eu como bastante, até depois do programa. Não convida o Cris não, você pode me chamar que agora eu vou, com certeza. A Carol tá devendo uma visita aqui pra mim, eu vou cobrar, dia desses eu vou te puxar aí do estúdio e trazer pra cá, viu, Carol? E olha, difícil eu voltar, viu, porque onde tem comida, olha, me chamando, e boa comida com saúde e gostosa desse jeito. Daqui a pouquinho, então, a gente fica aqui conectado para assistir o Vídeo Saúde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, o nosso programa acabando. Para com essa mania de ficar mudando de canal. Não tem nada para você nos outros canais, não, hein? Muda nada. Eu vou dizer uma coisa para você. O dia que você for no Vídeo Saúde, acabou o programa, deu aquela vinheta, eles pararam de comer. Eu não. Eu continuo. Você só pode me dar... Ele não fala tchau. Pode mandar aí, ó. Desce aqui que acabou as câmeras, agora eu vou comer do meu jeito. Até amanhã. Já troco o garfo pela colher. Eu vou só aqui, ó. Tchau. Tchau.